Olá, querido, graça e paz, que Deus te abençoe nesse dia. Vamos dar continuidade, então, a esse assunto, renovando a nossa maneira de pensar. No último vídeo, a gente falou, sobre essa questão de termos a mente de Cristo, pensarmos como Deus pensa. Nós falamos que a palavra de Deus é o registro, a respeito dos pensamentos de Deus. Se eu quero saber o que Deus pensa a respeito de qualquer assunto, com certeza eu vou encontrar isso na palavra de Deus. Então, quando a Bíblia declara, Paulo escrevendo ali a igreja de Corinto, nós temos a mente de Cristo, ele está considerando que nós pensamos igual a Deus pensa, ou seja, que a palavra de Deus reina em nossa vida. Eu quero te dizer, nós só vamos pensar como Deus pensa quando a palavra de Deus governar as nossas ações. É exatamente assim. As nossas ações não devem ser governadas pelos nossos próprios sentimentos, pelos nossos próprios pensamentos, ou por pensamentos que querem nos induzir ao erro, como nós já falamos aqui. Pensamentos que querem nos induzir ao erro, não. As nossas ações devem ser governadas pela palavra de Deus. Lembra? Pensamentos geram ações? Então, se eu pensar como Cristo pensa, eu vou agir como Cristo age. E de repente você se fez essa pergunta aí, Qual a importância de eu pensar igual a Cristo? Qual a importância de eu ter a mente de Cristo? A importância é essa, querido. Se eu pensar como Cristo pensa, eu vou agir como Cristo age. E é exatamente esse o propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele nos escolheu e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus está empenhado, trabalhando na nossa vida para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus nas suas ações. E se eu quero ser parecido com Jesus em suas ações, eu preciso ser primeiro parecido com ele nos pensamentos, porque os pensamentos geram ações. Lembram? Então você está entendendo como é que funciona? É desse jeito. Se eu quero agir como Deus age, eu preciso pensar como Deus pensa. E assim eu vou manifestar o caráter de Deus nessa terra, tá? Pensando como ele pensa, ou seja, pensando com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que reinar no meu interior, é a palavra de Deus que tem que governar as minhas ações, porque assim eu vou estar sendo cada vez mais parecido com Cristo. É uma questão de influência, tá? E aí eu te pergunto, por quem nós estamos sendo influenciados? São as nossas ações que vão demonstrar isso. Jesus, certa vez, ele falou para os fariseus, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam o que Deus faz. E como vocês não fazem o que Deus faz, vocês não podem ser filhos de Deus. Então, as nossas ações é que vão demonstrar que tipo de influência nós estamos sofrendo na nossa vida. Olha que interessante. Daí a importância de nós controlarmos os nossos pensamentos, de nós vigiarmos os nossos pensamentos, de nós cuidarmos dos nossos pensamentos, de nós abrirmos mão de todo pensamento que não se enquadra, que não se alinha à palavra de Deus. Tá bom? E para confirmar tudo isso que eu estou te falando, eu quero te mostrar um versículo muito interessante que eu encontrei no livro de João, capítulo 13, no verso 2. Olha só que interessante. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Olha só que interessante. Esse jantar aqui, é a última ceia. Jesus estava ali com seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que Judas estava ali para jantar com os discípulos. Mas a Bíblia vai dizer que o diabo já tinha induzido Judas a trair Jesus. E quando ele sai da ceia, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vende o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Olha só que interessante. Antes dele tomar a ação de ir lá e vender o Senhor Jesus, o que aconteceu primeiro? O diabo induziu. Onde aconteceu essa indução? Pode ter certeza, queridos, essa indução aconteceu no campo do pensamento. Veio uma sugestão maligna, veio um pensamento maligno e Judas não estava apto, não estava atento para rejeitar aquela sugestão maligna e ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus apontava para Cristo, Então Judas acabou se colocando na condição de traidor quando ele deu ouvidos, quando ele atendeu a uma sugestão do inferno, a uma indução do inferno e foi lá e vendeu o Senhor Jesus.
Você está vendo como é que é uma questão de influência, como é que é uma questão de indução, né? E acontece no campo da mente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vamos ficar sempre com a palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Estamos chegando na reta final, ainda nos faltam 2 vídeos, e nesses últimos 2 vídeos eu vou te dar aqui 2 dicas para que você consiga controlar seus pensamentos, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com essa verdade estabelecida no teu coração, em nome de Jesus.